Vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica quântica, dando sequência à nossa revisão de matemática para mecânica quântica, e agora nós falaremos sobre álgebra de comutadores. Álgebra de comutadores. Ok. Então, o comutador de A e B, né, dos operadores A e B, é abre colchete, fecha colchete, coloca os operadores AB no meio, AB na sequência, né? O que esse símbolo significa? Esse símbolo do comutador significa o primeiro operador vezes o segundo, menos o segundo operador vezes o primeiro. Então, é isso, ok? Então, o comutador de A e B é isso daqui. Ok, vamos dar sequência. Mas você também tem o anticomutador, né? Então, você tem o anticomutador de A dos operadores A e B. E o anticomutador dos operadores A e B, ele é representado por chaves. Então você tem chave A, vírgula B. Isso aqui é o anticomutador de A e B. E o que é o anticomutador de A e B? É o primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes o primeiro. Então isso aqui é que é o anticomutador de dois operadores. Ok? Bom, nós sabemos o seguinte, né? Se A e B comutam, o que significa A e B comutam? Quer dizer que A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Então o que acontece nesse caso? O comutador de A e B vai ser igual a AB menos BA, como eles são iguais, é igual a zero, né? Então significa que se A e B comutam, quer dizer que o comutador desses operadores é igual a zero. Então, aquilo que eu sempre falo na sala de aula, né? Você faz um teste para saber se o cara é de exatas ou de humanas, né? Você dá uma folha de papel e pede para ele escrever A e B comutam, né? Se ele escrever A e B comutam, ele tem tendência para humanas. Se ele escrever o comutador de AB igual a zero, é para exatas, né? Então, dizer que A e B comutam é dizer que o comutador de A e B é zero. Ok, outra informação, outra observação importante que a gente pode fazer é que todo operador comuta consigo mesmo. Então, ó, se eu tenho o comutador de A, e A é o que? É o primeiro vezes o segundo, menos o segundo vezes o primeiro, que obviamente é zero. Ou seja, o comutador de um operador com ele mesmo é sempre igual a zero. Outra observação interessante é o seguinte, ó. Se o produto de dois operadores hermitianos é hermitiano, então esse produto Então, esses operadores comutam. Então, esses
operadores comutam entre si. Então vamos demonstrar isso, né? Então eu tenho aqui, ó, um operador A, que é hermitiano, tem um operador B, que é hermitiano, e tem um operador C, que é A vezes B, e esse operador ele é hermitiano. Então, vou colocar aqui, ó, só colocar assim. Então, ele é A vezes B e ele é hermitiano. Tá? Então, ele está dizendo que se essas três coisas forem verdadeiras, isso implica que o comutador, isso aqui implica que o comutador de A e B é zero, ou seja, A e B comutam. Ok? Então, vamos demonstrar isso aí, ó. Bom, então, C é hermitiano. Só que o C, ele é o quê? Bom, vamos começar com C igual a B, né? C é igual a B. Então, se eu faço o adjunto de C, isso vai ser AB adjunto, que por sua vez é trás para frente, não acho que você inverter, né? B adjunto A adjunto. Só que o B adjunto é o B, porque o B é hermitiano. E o A adjunto é o A, porque o A é hermitiano. Então isso implica que o C ele é igual a BA. Ok? O C, desculpa, o C aqui, né? O C aqui. Só que, como o operador, ele é... né? Vamos partir daqui. Ele disse que o operador é hermitiano. Então, C é igual a isso aqui. Então, daqui eu concluo que, bom, o C é AB e o C e o adjunto de C é BA. Logo, eles comutam. Logo, o comutador de AB é zero. Ok? Então, significa que se dois operadores são hermitianos, o produto deles também... desculpa, se dois operadores são hermitianos e o produto deles também é um operador hermitiano, esses dois operadores comutam. Ok, vamos seguir. Vamos fazer um exemplo de cálculo de um comutador que é importante, né, em mecânica quântica, que é o seguinte comutador, ó, exemplo aqui, ó. Prove que, então, se eu faço o comutador do operador posição com o operador momento, né, posição, componente x da posição e componente x do momento, isso daqui é igual a IH barra vezes o operador identidade. Ok, então se eu faço isso daqui, ó, se eu jogo isso em cima de da função de onda em x, né? E o que isso vai dar? Vai dar o operador posição x vezes, né, o operador posição x, o operador momento x, menos o operador momento x vezes o operador posição. Ou seja, fica o primeiro vezes o segundo menos o segundo vezes o primeiro. Isso multiplicado pela função de onda. A gente já viu que isso daí dá o quê? Vai dar x, px vezes a função de onda, mais, menos, né, aliás, px, x vezes a função de onda.
Então isso vai ser igual a x, aqui eu posso fazer aqui logo, né? E aí a gente já viu que o P, ele é o quê? Ele é menos a IH barra derivada com relação a x, né? Então o operador P, a gente já viu, você já estudou isso, né? Até em física moderna. E então todo mundo sabe que, né, qualquer pessoa que estiver passando na rua, você perguntar quem é o operador Px, ela vai dizer, né? É menos IH barra derivada com relação a x, né? Isso aqui é conhecimentos gerais. Ok, então derivando aí a função de onda. Quando eu digo que é conhecimento geral é mesmo, né? Isso aqui é básico do básico. Se você não souber disso aqui, né, complicado. Se você não souber, você tem que saber, né? Ok, só que aqui, e menos, né? Deixa eu passar para outra linha, porque não vai dar mais aqui. E aí eu coloco menos, só que já tem um menos aqui, né? Então o menos, com o menos do operador fica mais IH barra derivada com relação a x de o operador x é só a função f de x igual a x, é a função linear. Então aqui é só x vezes φx, que é igual a zero. E aí fazendo esse produto, por que eu coloquei igual a zero aqui, né? A gente não comuta, não vai dar zero não, e vai dar esse valor, desculpa, tá? Que a gente estava falando tanto do computador, operadores que comutam, que eu coloquei zero, não tem nada a ver. O que a gente vai ter aqui não é fazer produto, desculpa, é derivada do produto, vai fazer a regra de Leibniz, né? Então aqui eu já posso também trocar, é x, né? Então vai ficar menos IH barra x derivada de φ com relação a x mais IH barra derivada do primeiro pelo segundo vezes mais o primeiro vezes derivada do primeiro pelo segundo, né? Pela derivada do segundo mais o primeiro pela derivada do segundo. Ok, então significa que isso daqui, né, que eu estou calculando, vai dar o quê? Isso aí vai ser igual a, deixa eu colocar bem pro cantinho aqui, não sei que espaço, você vai gastar muito espaço. Vamos ver. Então vai ficar aqui menos IH barra x derivada de φ com relação a x, deixa eu colocar direitinho, mais IH barra φ mais IH barra x derivada de φ com relação a x. Esses dois são idênticos. Então daqui eu tiro que o operador x, o operador px, multiplico isso por psx, tá falando φ, né? Tá, é psx, e aqui IH barra psi, ok? Psx. E aí, obviamente que alguns livros só escrevem assim, né? Eles colocam só que, mas obviamente que isso aqui é um operador, né? Então, produto dos operadores menos, vai ficar produto dos operadores menos um outro operador, vai dar um operador. Então fica subentendido, né, que não pode ser um número, né? Então quando vier só um número aqui, você já sabe que é porque aqui tem um i, tem um izinho, né? Tem um operador de identidade, certo? Eu vou usar a forma mais tradicional. Quando não tem nada aqui, subentende-se que tem um operador identidade, tá? Para mim isso é óbvio,
Você olhou, você tem que saber disso, né? Então você chega nessa relação aí. E as outras são todas idênticas, né? É só trocar. Se eu troco, em vez de x, né, não tem diferença nenhuma. Se eu trocar x por y, vai ser a mesma dedução. É toda idêntica, só trocando x por y, ou toda idêntica trocando x por z. Então você consegue provar também que essa mesma dedução aí, eu vou concluir que porque é idêntica, né, é completamente análogo. Então isso aqui implica que isso aqui é igual a IH barra, e se eu faço Z PZ, isso é igual a IH barra, tá? Então é bem fácil de demonstrar isso aí, tá? E aí eu pergunto, né? E se fosse, né? Já estou fugindo aqui, não tem isso no livro, né? Deve estar lá para frente do livro, né? Mas já vou adiantando aqui, ó. E se fosse XPY? O que ia dar? Vamos pegar lá, ó. Então, se fosse XPY, ou seja, um é a componente X e a outra é a componente do momento em Y. Né? Não é XPX, não é YPY, não é ZPZ. Nesse caso, o que acontece? Então, dá para aproveitar muita coisa daqui, né? Vou tentar colocar essa parte toda aqui. Vou ver o que eu consigo aproveitar. Percebe que aí, o que eu encontrar aqui vai valer para todos os outros, né? É só trocar no lugar da letra X, coloca Y, no lugar da letra Y, coloca a letra X, mas não vai mudar nada, né? Tá? Então, o que vale aqui, vale para qualquer um que seja onde o momento não é a mesma componente da posição. Então, aqui seria... Bom, só que aqui eu tenho que colocar a função de x e de y, né? Senão não vai funcionar. Função de x e de y. Então aqui seria y. Aqui eu esqueci de colocar, ou é porque na hora de copiar não veio? Na hora de copiar não veio, né? Aqui é y, né? Aqui é xy. Para poder misturar os dois, tem que colocar as duas variáveis, né? Então aqui é y, aqui é xy, aqui é xy, ok? E aí, o que mais que eu posso mexer? Aqui é y, né? Então fazendo essa primeira derivada, muda que aqui vai ser y, aqui é xy, aqui é xy, aqui é y. Então, aqui é y. Aqui é y, né? Mas a derivada vai ficar diferente agora, né? Que vai ficar a derivada, essa parte vai ficar toda diferente. O que é fazer aqui? Porque aqui vai ficar IH barra, e aí fica derivada do primeiro pelo segundo mais o primeiro pela derivada do segundo, né? Ok. Só que na verdade, eu estou fazendo besteira aqui, né? Porque foi induzido ao erro pelo cálculo anterior, né? Porque na verdade eu estou derivando em relação a y, né? Então a única variável aqui é y. X, se eu estou derivando em relação a y, o x para mim é uma constante.
né? Se eu fazer derivada parcial em relação a y, o x é uma constante. Então, fica i h bar x derivada de φ com relação a y. São exatamente iguais, então aqui dá zero. Então, percebe que se eu faço o operador x, mas o momento, a componente da posição é x, mas a componente do momento é y, aí já dá zero. Obviamente que eu posso trocar, se eu trocar a letra não muda nada, né? Então se eu faço aqui y com z, ou se eu faço z, qualquer opção que seja diferente, qualquer dois pares aqui diferentes, vai dar zero. Ok? Então ele só dá IH barra quando é a mesma componente da posição com a mesma componente do momento, né? Quando eu faço o comutador, da mesma componente da posição com a mesma componente do momento, aí dá IH. Ou IH, como ele colocou aqui, vezes o operador unidade, né? Operador unidade, operador identidade. Mas fora isso, nos outros casos todos vai dar, o comutador vai dar zero, ou seja, esses operadores comutam entre si, né? X comuta com PY e X comuta com PZ, né? Poderia fazer também PZ aí. Se eu fizesse aqui, ó, poderia colocar também X, PZ, poderia colocar aqui Y, P, X e Z, PY. Todos eles dão zero também, né? Ok? Tranquilo? Então, sempre que eu pego uma componente de posição que não é a mesma componente do momento, os operadores comutam, ok? Então vamos dar sequência falando de propriedades de operadores. As propriedades de operadores. Primeira propriedade, a antissimetria. O comutador de um operador o comutador de AB é menos o comutador de BA, obviamente, né? Porque aqui vai ficar AB menos BA, se eu trocar o sinal vai ficar BA menos AB. Você tem também a propriedade da linearidade. O que diz a linearidade? Se eu tenho A, B mais C mais D mais isso é igual a AB, esse é o comutador, né? De AB mais o comutador de AC mais o comutador de AD, assim por diante. Você tem a operação do conjugado hermitiano de um conjugado hermitiano do comutador. Quem é o conjugado hermitiano do comutador? Então, é bem fácil você observar que se eu jogar aqui o comutador, o que vai acontecer? Vai ficar, ó, AB menos, né, BA adaga. Só que o adjunto da soma é a soma dos adjuntos. Então vai dar isso aqui. E o adjunto é só inverter e aplicar em cada um deles. Então fica BA aqui, e aqui fica AB aqui. Isso aqui nada mais é do que
B, o adjunto de B, adjunto de A. Então o que acontece nesse caso? O que acontece aí é que esse operação de adjunto, ela entra aqui, né? Tá? O que acontece aqui? Faço com o primeiro, faço com o segundo, faço com o terceiro, né? Então, existem essas propriedades. Outra propriedade é que o adaga, ele entra aqui dentro do computador, né? Ok? Aqui quando eu troco a posição, troco aqui de sinal, né? Outra propriedade que você tem é a propriedade distributiva. Distributividade. Então a distributividade diz o seguinte: se eu tenho A, B, C, eu tenho A e o segundo operador é um produto de dois operadores, isso vai ser igual a AB C mais B AC. Ok? Então essa é a propriedade distributiva, né? Se eu tenho A e no segundo eu tenho um BC, isso vai ser igual a ABC mais BAC. E se eu tenho ABC, isso vai ser igual a ABC mais ACB. Então a gente pode demonstrar isso, né? Eu vou fazer só esse primeiro aqui, né? O outro eu vou deixar aí como exercício, né? Mas é bem simples, né? Você tem o produto aqui. O que eu vou fazer? Percebe que eu abro aqui, né? A, B, e aí no meio entra o que? BC e AC, né? Então BC entra aqui. Então, como é que ficaria? Se eu tenho esses dois aqui, ó, esses verdes vão para a ponta aqui, né? Aí eu faço o AC. Esse AC vem para onde? Vem para cá, né? E aí eu faço BC. Esse BC vem para cá, tá? Aqui fica, se ele está no segundo, ele poderia ter escrito, em vez de escrever assim, né? Que é mais mesmo. Ficaria melhor assim, né? Então fica o B aqui, C aqui, né? Boto os dois na ponta, ó. Aí eu faço aqui AC, só que agora ele vem pro primeiro, né? E faço AB, né? E esse vem pro segundo. Ok? Eu vou provar só um deles, tá? Aí o outro você faz aí. Então aqui, como é que eu poderia fazer? A, B, C. O que isso é igual? O primeiro vezes o segundo, menos o segundo vezes o primeiro. Ok? E aí esse daqui eu posso escrever como sendo ABC. Eu posso escrever como, posso colocar aqui um menos BAC, justamente para poder tirar esse C em evidência, né? E aí o que vai acontecer?
Só que eu tenho que colocar o mesmo BAC para não alterar nada, né? Que eles cortam e não alteram nada. E aí fica menos BCA. Então, ABC vai ser o quê? Vai ser AB, né? Que é aqui, ó, ABC, né? Fica ABC menos BC, menos BAC, certinho aqui. O outro eu posso tirar o B aqui na frente, né? Tiro o B, vai ficar AC menos CA. Então, fica AC menos CA. Ok? Que é exatamente o que está aqui, ó. Então, a outra você pode fazer. Essas edições são bem simples de fazer, né? Então, o importante é treinar essas propriedades, né? Você não vai ficar toda hora ou usar algum formulário, né? Você não vai ficar toda hora deduzindo essas coisas, né? Ok? Outra coisa que a gente vai ter é outra identidade importante, é a identidade de Jacobi. A identidade de Jacobi diz o seguinte: se eu tenho A, BC mais B, CA mais C, AB, sempre na ordem cíclica, ok? Isso vai dar zero, né? Então, A, B, C. Sempre na ordem cíclica, ó. ABC, ABC. Se começar em B, BCA. Se começar em C, CAB. Aí você soma esses três casos, né? Um começando em A, um começando em B, outro começando em C. O resultado é igual a zero, essa é a identidade de Jacobi. E a dedução, ela é direta, né? É só você pegar quem é A, B, C. Vai ser primeiro A, B, C, né? Primeiro vezes o segundo. Só que aí, primeiro vezes o segundo, vai dar BC menos CB. Então fica BC menos ACB. Aí fica menos, segundo vezes o primeiro. O segundo, então, é BC menos CB. Segundo vezes o primeiro. Então, fica vezes o A. Termina com A, né? Então, fica BCA menos CBA. Só que aí com o jogo de sinal do menos, né? Fica menos e aqui fica mais. Aí eu faço a mesma coisa com o outro, né? Que é BCA. Aí vai ficar primeiro. Primeiro vezes segundo. Então todos os dois primeiros começam com B, né? Então fica o primeiro menos o segundo. E aqui fica primeiro CA menos AC. Só que começa sempre com B. Aqui, menos. Agora, o segundo vezes o primeiro. O segundo é esse aqui, CA, né? Então fica CA. Só que vai terminar com B, né? Que é o segundo vezes o primeiro. Só que esses dois menos, né? Só que vai ficar menos com menos, vai dar mais. Então vai ficar mais ACB. O que dá para cortar aí? Por enquanto, né? Vamos ver se tem uma coisa que dá para cortar. ABC
Tem aqui, mas não tem. Os que começam com A, né? ABC só tem aqui. Agora ACB tem em cima e embaixo. Com o sinal contrário, então corta. Vamos ver os que começam com B. Então aqui começa com B. BCA. Aqui começa com B. Ó. BCA, só que sinal trocado. Então, aqui começa com C. CBA. CAB. C. Não, só começa com C, só esse. Então não dá para cortar mais nada, né? Agora vamos pro outro. O último é C. Ordem cíclica. Então é CAB. E aí fica então o primeiro pelo segundo, menos o segundo pelo primeiro, menos o segundo, que é AB, menos com menos mais BA. O segundo vezes o primeiro é C. Agora vamos ver ABC, esse aqui começa com A, então corta esse com esse. Começa com C. BA, esses dois têm sinal contrário. Esses dois aqui têm sinal contrário, esses dois têm sinal contrário. Então isso implica que somando A, BC com B, CA com C, BA, CAB, né? CAB, ABC, ordem cíclica, né? Vai dar 0, ok? Então essa é a identidade de Jacobi. Outra propriedade que você pode ter é aqui diz que ABN é igual ao somatório de BJ A B BN menos J menos 1 J indo de 0 a N menos 1. Assim como AN B é somatório J indo de 0 a N menos 1 de A N menos J menos 1 vezes AB vezes A elevado a J. Ok? Eu vou fazer a dedução desse primeiro e esse outro aqui eu vou deixar para vocês fazerem como exercício, tá? Então eu vou deduzir esse daqui por fazer uma prova por indução finita. Então eu quero provar que para qualquer N isso é válido. Então eu crio uma máquina de dedução. Primeiro, eu provo que vale para N 0, né? Que a gente chama de proposição zero. Eu provo que a proposição V igual a 0 é verdadeira. 2. Eu provo que a proposição, vou colocar assim, proposição P0, né? É verdadeira. Depois eu provo que a proposição PK ela implica na proposição PK mais 1. Por que isso prova para qualquer valor de N? Porque o P0 é verdadeiro, só que o P0 implica P1, e o P1 implica P2, o P2 implica P3, e assim para sempre. Então o princípio da indução finita ele é uma máquina de dedução. A gente não pode deduzir infinitamente, mas se eu provar essas duas aqui, eu provei para todos, porque essa minha máquina vai ficar rodando para sempre e ela sempre vai funcionar.
né? Se isso aqui funciona, sempre vai funcionar. Então, basta provar que a primeira proposição é verdadeira e que uma proposição K implica numa proposição K mais 1. Quem seria? Então, vamos fazer a prova por indução. Primeira coisa, eu tenho que provar o P0. Quem é a proposição P0? A proposição P0, ela é essa daqui, ó. Então eu copio, venho aqui, colo, ok? Então, qual seria a proposição? Vou até copiar porque eu vou aproveitar isso depois de novo. Deixar aqui que eu vou precisar disso. Então, essa proposição P0 é fazer o N aqui igual a zero, né? É fazer N 0. Nem vou fazer N 0, né? Basta eu provar a partir da proposição P1, na verdade, né? Ah, mas tem J aqui 0, né? N. Então aqui vai ficar. Se N for 1, vai ficar 1 menos 1, 0. Então, o menor valor possível é 0, é 1. Então, aqui não preciso provar de 1, preciso provar de 1, tá? Aí, se eu provar isso aqui, então, o 1 prova 2, o 2 prova 3, o 3 prova 4 e assim por diante. Que não começa do 0, esse começa do 1. Tanto faz, não muda nada, né? É a mesma raciocínio. Então, a proposição P1 é quando esse N aqui é 1, não precisa colocar. 1 menos 1, 0. Somatório de 0 até 0 quer dizer que o J é 0. Então aqui é 0. Qualquer coisa elevada a 0 não tem, né? Aqui o J é 0. Então fica N menos 1. Só que o N é 0. O N é 1, né? Então 1 menos 1 dá 0. Qualquer coisa elevada a 0 não tem. Então quer dizer que a proposição 0 é isso aqui. E isso é verdadeiro. Ok? Então a proposição 0 aqui está garantida, né? Então a proposição 0, vou colocar melhor aqui, ó. O que vai dizer a proposição 0? Que vai dar B0. Aliás, proposição P0 não, né? Eu tô pensando uma coisa e falando outra. Proposição P1, né? A proposição P1 aqui vai dar 0. E aqui vai dar o J é 0, né? O N é 1, 1 menos 1 dá 0. Que é igual a AB. E aí isso aqui é verdadeiro. Ok? Ok, só que eu tenho que provar ainda que partindo do PK, eu tenho que chegar no PK mais 1. Então vamos pegar isso aqui. Quem vai ser o PK então? No lugar do N, K. No lugar do N, K. No lugar do N, K. Então esse é o PK. E quem é o PK mais 1? O PK mais 1, eu vou colocar aqui, que eu tenho que provar que PK implica PK mais 1. PK mais 1 vai ser quem? Aqui vai ser K mais 1.
Aí vai ficar K mais 1 menos 1, K. E K mais 1 menos 1 é K. Ok? Ok? Então, o primeiro aqui, o que foi feito nesse primeiro? Nesse primeiro, que a gente demonstrou, né, isso aqui implica que a proposição P1 é verdadeira. Agora, aqui eu assumo que PK é verdadeiro. Então, PK é verdadeiro, eu assumo isso aqui. Se PK é verdadeiro, então essa proposição aqui é verdadeira. A gente parte disso. Supõe que seja verdadeira. E aí, fazendo isso, ela tem que, partindo dela, eu preciso chegar no PK mais 1. Então, se eu partindo dela, consigo chegar no PK mais 1, acabou. Por quê? Porque P1 é verdadeira. Só que, se PK for verdadeira, PK mais 1 é verdadeiro. Então, se P1 é verdadeiro, P2 é verdadeiro. E se P2 é verdadeiro, P3 é verdadeiro. Se P3 é verdadeiro, P4 e assim vai embora. Eu provo para todos, sem precisar, né? Então, o fato de PK ser verdadeiro implica que isso aqui é verdadeiro. Agora, o que eu posso fazer com essa expressão aí? Se ela é verdadeira, partindo dela, eu posso multiplicar por B dos dois lados. E aí, multiplicando pelo B dos dois lados, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar aqui somatório J indo de 0 a K menos 1. Aqui BJ A B BK menos J menos 1 vezes B. Vai multiplicar o produto de um somatório por um valor, multiplica cada um deles, né, por aquele valor. Só que isso daqui, ó, eu posso fazer uma operação. Isso daqui é igual a B a K menos J. Então, posso escrever aqui A, B, K, B, somatório J indo de 0 a K menos 1, de BJ, A, B, B, a K menos J. Ok, agora eu posso simplesmente somar isso com BK a B. Então, A, BK, B mais BK a B é igual a somatório J indo de 0 a K menos 1, BJ, AB, BK menos J. Eu somo isso aqui com BK AB. Só que esse termo que a gente acabou de colocar, ele pode ser escrito como B K menos K. Então, vai ficar... Eu posso reescrever esse somatório aqui, né? Bom, isso daqui eu posso escrever como sendo que o primeiro, aliás, deixa eu ver aqui. Na verdade, a gente pode olhar essa propriedade distributiva aqui, né? Então, eu tenho essa propriedade distributiva aqui, ó.
certo? Se eu olhar essa propriedade distributiva, o que eu observo? Eu observo que, então fica aqui BC, né? Aqui fica B e aqui C. Então, imagina que aqui eu tenho K e aqui eu tenho B, né? Então, no lugar do B é BK, no lugar do C é B. No lugar do B é BK, no lugar do C é B. Né? Se eu comparo, ó, esse termo aqui é esse aqui, e esse termo aqui é esse aqui. Então, daqui, né? Esse daqui vem para cá, e esse daqui vem para cá. Aí faço esse com esse e jogo para cá, né? E faço esse com esse e jogo para cá. Então, fazendo isso daqui, o que a gente conclui? Que essa soma aqui, a verdade é a BKB. Vou fazer vermelho enquanto estava fazendo a dedução, né? Fica a BKB igual a, e aí a gente tem esse somatório aqui, que eu posso colocar tudo num único somatório, né? Basta eu estender até K. Por quê? Quem é o termo késimo? É BK, AB, P, a K, o J vai valer K, K menos K. Que é exatamente esse termo aqui, ó. Então esse termo ele pode ser colocado dentro desse somatório apenas estendendo até K. Então a gente chega nessa expressão. Só que né, isso daqui, ó. Então a gente concluiu que isso aqui era igual a BKB. Só que BKB é a mesma coisa que BAK mais 1. E aí se eu comparo com esse resultado, é exatamente o resultado correto. Então, exatamente, esse aqui é exatamente a proposição PN. Então, parti da proposição PK e fui para a proposição PK mais 1. Então, isso implica que a proposição PK mais 1 ela é verdadeira, né? Então, isso implica que proposição PK leva à proposição PK mais 1. A proposição PK implica na PK mais 1. Logo, está provado para qualquer valor, né? Então, está provado para qualquer K igual a N, essa expressão é verdadeira. Aí você pode fazer a dedução para o outro aí, né? Fica como exercício para você. A grande verdade é que não tem muito ganho ficar deduzindo essas coisas, né? Estou deduzindo aqui mais para matar a curiosidade, né? O importante é, se você precisar, ir lá no formulário e pegar essa equação, né? Então, na prova, eu não vou exigir que vocês decorem nada dessas coisas aí, né? Ok? E uma última propriedade interessante da gente ver é o seguinte: os operadores
sempre comutam com escalares. Ok? Então, vamos supor que eu tenho aqui um B, que é um número complexo, né? Ou seja, é um escalar. E aí eu tenho aqui um operador A. Então, obviamente, que isso aqui sempre vai dar zero. Não precisa nem fazer dedução, né? Dedução é bem óbvia, né? Dedução você faz em meia linha, né? Só dá pra fazer de cabeça, na verdade, né? Você faz aqui, ó, A, B, primeiro vezes o segundo vezes o primeiro, mas o B eu posso colocar onde eu quiser, porque é só um número, né? Então isso aqui é zero, obviamente. Então, obviamente, é bem óbvio que um operador comuta com escalar, né? Um negócio que dá para fazer de cabeça. E aí a gente vai fazer aqui um exemplo. O exemplo 2.8. Então, A. Mostre que o comutador de dois operadores hermitianos é anti-hermitiano. Então, o comutador de dois operadores hermitiano. Obviamente que o comutador resulta num operador, né? De dois operadores hermitianos. É anti-hermitiano, né? Então, quando eu faço o comutador de dois operadores hermitianos, isso é anti-hermitiano. B. O que é que você descubra quem é A, BC aqui no meio, vezes D, tá? BC vezes D. Então vamos resolver, né? O primeiro. Então, o A. Então vamos supor que eu tenho aqui A hermitiano, né? Ou seja, ele é autoconjugado, autoadjunto, ele é autoadjunto, e o B é hermitiano, ou seja, autoadjunto. Ele é o adjunto dele mesmo, né? Então, o operador hermitiano é o operador autoadjunto, aquele que é adjunto dele mesmo. E se eu faço esse comutador, isso também é um operador, né? Então, C é um operador que é o comutador de AB, ou seja, o comutador também é um operador, né? O comutador de dois operadores também é um operador. E aí, então eu vou ter aqui A, B menos BA. Aí eu posso fazer agora aqui, ó, o adaga. Então isso vai dar A, B menos BA, adaga, que é igual a AB, adaga, menos BA, adaga. Então C, adaga, vai ser igual a B, adaga, A, adaga, menos B, adaga, A, adaga. E aí, isso vai ser igual ao que, né? Opa, aqui inverte, desculpa, né? A, B. Aqui eu fiz certo. Quando eu boto o adaga, ele tem que ser de trás para frente, né? Fica BA e esse fica de trás para frente, AB. Ou seja, isso daqui, quem é? Ok. E aí nós vimos que esses, tanto A e B, tanto A quanto B são hermitianos. Então quer dizer que B adaga é B, A adaga é A adaga é A e B adaga é B.
E aí eu vou comparar com o C, né? Só que o C não é AB menos BA, ele é menos AB menos BA. Então isso quer dizer que o C adaga é igual a menos C. Ou seja, C é anti-hermitiano. Logo, né, o comutador de AB, que são dois operadores hermitianos, é hermitiano. Ok? Ok. Agora vamos expandir esse daqui, né? Então, aqui o B. Então, era o que? A. Aqui, BC. Aqui, D. Então, a gente pega os dois aqui e coloca na ponta, né? Pega esses dois, coloca um em cada ponta, ó. BC e o D. Aí no meio, o primeiro eu faço isso com esse, né? Então ficaria AD menos, depois eu faço isso com esse, ABC. Então fica ABC. Aí o primeiro fica BC menos CB vezes AD menos DA menos, aí aqui é a mesma coisa que a gente fez agora, né? Fica, aliás não, porque aqui é só um operador, né? Não é um produto, é só um operador mesmo. Então fica normal, né? A, BC, mas quem é BC? É BC menos CB. Então fica o primeiro vezes o segundo, né? Depois o segundo, BC menos CB, vezes o primeiro que é A. Isso vezes D. E aí então vai ficar BC, multiplicando aqui, né? BCAD, esse vezes esse, menos BCDA menos CBAD mais CBDA, né? Então eu fiz o primeiro, o segundo e assim por diante. Agora aqui tem um monte, né? Ó. Mais, aí faz esse aqui, faz esse aqui. Então fica ABC menos ACB, e aí faz esse com esse. Então fica menos BCA, menos com menos mais CBA. Isso aqui multiplica pelo D, então troca o sinal de todo mundo, né? Então fica aqui menos, mais, menos, e bota um D no final de todo mundo. Aqui fica um D. Aqui fica um D. Aqui fica um D. E aí o que dá para cortar daí? Só tem um problema, né? Aqui nessa fórmula é mais. Então, aqui era mais, né? Então todos esses sinais estão trocados aqui. É mais, menos, mais. Ok?
vamos ver o que zera aí, né? Ó, CBAD e BCAD, os dois cancelam. O que sobra então? Então sobra CBDA, esse aqui, né? Que mais? Esse aqui, menos BCDA. Que mais? ABCD e menos ACBD. Ok? Então, essas são as propriedades de operadores que a gente queria ver. Acho que o vídeo já ficou longo. A gente continua então na próxima aula.